Então, a pandemia trouxe muitas mudanças para todos nós. Mas especificamente falando de nutrição e alimentação, a gente teve uma mudança muito brusca na questão do comportamento alimentar das pessoas. Antes a gente comia na rua, né? Você meio que a comida ela fazia parte da tua rotina, mas você não se dava tanto conta de que você precisava preparar, né? Ter um tempo para isso, se dedicar. E a pandemia trouxe essa dedicação, né, para muitas famílias. E com a pandemia a gente, né, todo mundo muito dentro de casa, a gente precisou se conectar muito mais a esse processo da alimentação, se dedicar muito mais, né, prestar mais atenção. Para algumas pessoas isso foi muito bacana, esse processo, né? Porque realmente foi uma reconexão com o alimento, e para outras pessoas nem tanto, né? Porque essa conexão trouxe diversas questões. Então, assim, várias questões, né, de alterações de comportamento alimentar, de transtornos de comportamento alimentar, elas ficaram mais evidentes no momento da pandemia, como compulsão alimentar, anorexia, bulimia, essas questões, né, que às vezes estavam ali, mas que não estavam tão evidentes anterior a esse processo que a gente está vivendo nesse momento. É claro que o mercado mudou muito, alterou muito, né, com toda essa questão. Então, o nutricionista de hoje, com certeza, não é o mesmo nutricionista de 6, 7 meses atrás. A gente precisou olhar mais para essa reconexão com esse processo da alimentação. E além disso, assim, muitas coisas mudaram no mercado da nutrição. Parece pouco tempo, mas muita coisa mudou. Então, assim, a gente passou a ter autorização para fazer, por exemplo, teleatendimento, que é uma coisa muito bacana, e hoje o mercado se abre. Então, assim, a gente hoje pode atender uma pessoa bem distante de nós. E isso muda muito o cenário, né? Porque você passa a entender processos de alimentação em outras localidades, você precisa entrar um pouco na vida daquela... Eu falo que o nutricionista, ele precisa entender 100% da vida do paciente. O cuidado com o alimento mudou muito, na nossa própria casa mudou. Você vai ao mercado hoje e aí precisa higienizar, então todo esse processo dentro da nossa própria casa. Então esse olhar para o alimento com certeza mudou muito. A gente já tinha, né, vários protocolos de segurança, enfim, de controle de qualidade do alimento. A presença do nutricionista em espaços em que seja oferecida a alimentação é fundamental. Então hoje a gente precisa ter esse olhar mais específico, né, em como fazer esse controle, como realmente, assim, usar o equipamento necessário, treinar o funcionário adequadamente, a própria higiene do alimento, né, do próprio alimento. Então, assim, isso vem sendo fundamental. Já era antes, mas talvez as pessoas não estivessem tão conectadas a isso e não dessem tanta importância que hoje a gente está dando, né, para esse controle alimentar, esse controle mesmo de qualidade do alimento, garantindo a segurança alimentar da população. A gente já vinha trabalhando muito uma questão que eu considero fundamental para o nutricionista, que é o empreendedorismo. O nutricionista, ele se forma muitas vezes muito técnico, mas ele precisa entender do mercado. Então a gente já vem num pensamento aí há algum tempo, pré-pandemia, pensando nessa questão do mercado, formar para o mercado, o que o mercado exige de nós. O nutricionista, além de tecnicamente ser muito bom, ele precisa também pensar em toda a estrutura que ele precisa ter para fazer um bom atendimento, um bom teleatendimento. Então ele precisa olhar para o seu marketing, ele precisa fazer uma divulgação consciente e ética, ele precisa pensar como administrar o seu negócio. Então o curso de nutrição da Unifase tem muito esse olhar de que a gente precisa formar para o mercado e o que o mercado está nos exigindo nesse momento. Acho que todo o processo que a gente está vivendo, né, é um processo de resiliência. E eu falo muito isso, que o profissional do futuro, para mim, é aquele que consegue lidar com o inesperado. Porque todos nós, eu acho que na pandemia, descobrimos muitos potenciais que antes a gente não sabia. Então, aprender a lidar com tudo isso, eu vejo muito esse profissional lá na frente como esse profissional que sabe lidar com um momento inesperado, porque na vida é isso, né? A gente lida o tempo inteiro com o inesperado e a pandemia veio para consolidar essa questão.